Vimos recentemente aí o Senegal, em particular, houve um movimento da cidadania de forma transversal, fizeram barricadas nas ruas, os líderes deste movimento, inicialmente o PASTEF, que é um partido político, mas estavam a representar todo o movimento da cidadania, não é? A cidadania saiu para a rua, pessoas foram presas, os próprios líderes foram presos e, por ironia da história, um dos líderes que foi preso, ao sair da prisão, 10 dias depois foi eleito presidente da República e muda todo o jogo da história de Senegal, não é? Portanto, Domingos da Cruz, que leitura fazes a este movimento, a esta mudança, a essa transição que aconteceu no Senegal? E peço para fazeres também uma passeata vendo aí o Burkina Faso, o Níger, o Mali, mas centrando-se um pouquinho mais no Senegal. Domingos da Cruz. Sim, obrigado pela questão. Antes de ir ao Senegal, só gostava de partilhar um desejo que tenho, porque acho essencial no atual contexto de Angola. Nós estamos aqui a dizer que é necessário o fim do regime. Essa letra que nós acabamos de ouvir faz parte também, digamos, desse processo pedagógico, desse processo de ensino e de troca de ideias de como livrarmos-nos da ditadura e conseguirmos finalmente alcançar a liberdade política. Ou seja, no conjunto das chamadas técnicas e formas de luta não violenta, resistência não violenta contra um regime autoritário, músicas como essas fazem parte desse pacote. É uma das formas, digamos, de luta. Agora, as pessoas não aprenderão se não interagirem entre si. É preciso, nas comunidades, criarem grupos para discutirem. E as técnicas estão ali. Basta ler o livro de Gene Sharp, da Ditadura à Democracia, ou o meu livro Ferramentas para Destruir o Ditador, a Filosofia Política da Libertação para Angola, onde tu encontras mais de 180 técnicas de luta não violenta contra um regime, digamos, autoritário. E as pessoas não poderão aprender se não trocarem ideias, se não se juntarem, se não discutirem, se não criarem planos de luta, e é preferível começar por coisas, digamos, menos, que nos expõem menos à brutalidade da selvageria do regime, pontos iniciais que permitem às pessoas construir a coragem. E chegará um momento em que a coragem atingirá um nível tão alto que depois vamos certamente ir à rua aos milhões e fazer com que o Armagedon, né? O apocalipse chegue até ao palácio presidencial e se ponha fim a essa escravidão que está a caminhar para meio século. Agora, respondendo diretamente à questão que coloca, o Senegal dá-nos uma lição. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro. O segundo, que eu também gostava de partilhar, é o seguinte: o Senegal não é uma ditadura, que fique claro, porque às vezes há muita confusão em Angola. Já se confundiu quando a oposição na Zâmbia chegou ao poder. Ouvi gente a falar uma série de disparates sobre a Zâmbia. A Zâmbia também não é, digamos, uma ditadura, é uma democracia imperfeita, como classificam os instrumentos internacionais de análise. No caso do Senegal, dizia eu, que fique claro, Senegal não é uma ditadura, aquilo é uma democracia, digamos, imperfeita, mas infelizmente o que acontece é que nos últimos 3 anos, o ex-presidente Macky Sall, infelizmente foi tendo certas tendências autoritárias, não é? Começou a violar direitos civis e políticos. Houve manifestantes que terão sido mortos porque estavam a protestar em relação à situação que se vivia na altura no país. Ou seja, os senegaleses vêm lutando
há 3 anos, desde 2021, que foi ocorrendo manifestações no Senegal. Mas há uma marca que é muito importante no contexto senegalês. Sempre houve um alinhamento claro entre a oposição senegalesa e a sociedade civil. Eu preciso aqui esclarecer, quando falo de sociedade civil, não estou a falar necessariamente de organizações. Eu tenho que fazer esses esclarecimentos todos por causa da confusão conceptual que existe em Angola. Sociedade civil não é necessariamente uma ONG. Pertencer a uma associação, uma ONG. Uma associação. Não, a sociedade civil, do ponto de vista da chamada teoria liberal da democracia, começa com o indivíduo. O indivíduo, singularmente, cidadão. Singularmente é um membro da sociedade civil e ela pode ser formal ou informal. Um grupo, um movimento, uma pessoa é constituinte da sociedade civil. E, portanto, dizia eu, houve sempre uma convergência de interesses entre a oposição e a sociedade civil, porque muitos dos protestos promovidos pela a oposição, a sociedade civil, o povo senegalês esteve presente e o oposto também aconteceu. O povo na rua, a oposição apoiava as demandas, as exigências, digamos, dos cidadãos do povo senegalês. Ora, a lição sobre a qual eu gostava de referir tem que ver com o facto deles nos terem mostrado com bastante clareza, mais uma vez, aquilo que aconteceu noutros países, que é o povo que determina o rumo de um país. Pode haver um homem com muito poder, pode haver um homem com tendências autoritárias, pode haver um partido, um grupo que queira capturar o Estado, mas se o povo decidir que o caminho que nós queremos é o outro, queremos novas utopias, queremos construir, digamos, outras possibilidades para lá do grupo dominante, para lá do homem forte, certamente que o povo consegue alcançar os seus interesses. Mas no contexto do Senegal, 2 fatores foram, ou melhor, 3 fatores foram fundamentais. O povo, a convergência entre o povo e, digamos, a oposição, mas há uma coisa importantíssima a se referir em relação à oposição. Era uma oposição composta por homens íntegros, não eram delinquentes, não eram charlatães políticos, tal como nós temos no contexto homens íntegros. Aqueles não são bandidos que fazem da política um instrumento para ter o pão na mesa, não. Então, isso foi fundamental para que eles pudessem alcançar os seus, digamos, propósitos, que é a preservação do interesse nacional, a preservação das instituições senegalesas, a manutenção dessa trajetória de uma sociedade aberta, de uma, digamos, democracia no contexto de galês. E, nos últimos tempos, também houve um ator importantíssimo, não é? Que é o Tribunal Constitucional senegalês, que declarou inconstitucional as maracutaias, as iniciativas do presidente, digamos, da República. E isso foi um elemento fundamental. Recentemente eu estava numa discussão com o sociólogo moçambicano Elísio Macam, onde discutíamos também o papel do Tribunal Constitucional, que no Senegal chamam Conselho Constitucional. É verdade que eles desempenharam um papel fundamental, mas há algo sobre o qual nós não podemos deixar de fazer referência. Os juízes não são anjos, eles também deixam-se influenciar pelos movimentos que saem da rua, pelos movimentos que vêm da sociedade civil. E eu particularmente argumentava que eventualmente eles se terão também sensibilizado, terão sentido que o povo senegalês quer manter a trajetória de uma sociedade democrática, de uma sociedade civilizada do ponto de vista político, e por isso nós temos de interpretar a lei no seu espírito e na letra, tal como o povo está a exigir. Basicamente, o que o povo estava a exigir era a legalidade. Cabia simplesmente aos juízes confirmarem aquilo que é efetivamente, digamos, legal e nada mais. E por isso assistimos, então,
a essa trajetória positiva da sociedade senegalesa. É lamentável por facto de ter havido perdas humanas, não é? Uhum, uhum. Mas eu acho que a luta popular foi chave para o desfecho que nós temos hoje no Senegal. Mas eu acho também que é preciso não elevarmos muito as expectativas, vamos esperar para ver. Agora chegou o momento de governar e vamos lá ver se vão dar aquilo que um Estado deve dar ao povo, não é? Deve dar ao Bem-estar. povo. Ok. Domingos, estás aí. José Gama, dá-me só 2 segundos antes de tu responderes sobre Senegal e a insatisfação dos angolanos e o processo que assistimos em Senegal. Tenho em linha uma grande voz. Temos aqui o comandante Simbian Kossi. Comandante Simbian Kossi, muito boa tarde. Tens o microfone. Boa noite, irmão Álvaro. Boa noite ao José Gama e também aí o nosso irmão Domingos da Cruz. Boa noite, Cíndia Costa. Primeiro dizer que está a ser um debate interessante. É direcionado aí o nosso irmão Domingos da Cruz. Já ouvi falar algumas vezes o nome, mas é a primeira vez que eu tenho contato com uma dissertação da sua parte. E, no entanto, devo dizer que quando falou da introdução de um terceiro partido, eu concordo de certa forma, porque num outro polo da opinião acho emergente novas vozes e novas formações de opinião, mas o irmão me leva aqui para um pensamento que eu já costumo divisar naquilo que são as minhas intervenções, que é a conjuntura. Portanto, o Mano hoje levou um bocadinho a fasquia do debate. Temos que debater conjuntura e temos que descobrir Angola e discernir Angola baseados no contexto atual, no contexto histórico, não só histórico, ou seja, no contexto histórico, mas levando cronometricamente até o contexto atual para podermos encontrar um meio termo e discernir ou até decidir aquilo que seria a melhor opção para Angola agora. E mais um partido político que seria satélite do MPLA, ou seja, um partideco, não faz sentido nessa altura. Temos dito sempre que a insubordinação, que a desobediência civil, que a rebelião popular ou a revolução popular seria o elemento cuja sua ação traria resultados acreditados e credíveis para aquilo que é a mudança que se pretende, que se impõe em Angola. E, de certa forma, somos vistos como arruaceiros, tá vendo? Provavelmente também não temos a melhor fisionomia e somos vistos como delinquentes quando a gente tem esses posicionamentos. Mas agora fico eu contente, porque vem do intelectual, vem de alguém que tem a fala pausada, vem de alguém que tem os termos bem empregos e coerentes, vem de alguém que fala com responsabilidade e vem de alguém que fala com idoneidade acima de tudo. Portanto, isso me traduz o quê? Traduz que falta coesão, até porque estamos cientes do que devia acontecer e quais seriam as nossas falas enquanto atores ou até representantes da sociedade civil, de cada um à sua maneira. Este é o discurso. O discurso é sairmos daquilo que é a matriz política e trazemos a matriz popular, a razão do povo. Trazemos aqui o primeiro elemento da formação do Estado-povo, baseado naquilo que se chama consciência coletiva e até visão demopatriótica, que não existe nessa altura em Angola, mas nós temos que cultivar. E, não temos outra opção senão reiniciar o país. E reiniciar o país pressupõe acabar com a ditadura do MPLA, desautorizar a Constituição do MPLA, autorizar uma Constituição do povo angolano, uma Constituição onde nós, o povo, somos os soberanos e os sufrágios são legítimos. Não há cá falcatruas, não há cá roubos e não há cá demonstração de força militar pós-eleitoral. Não há cá essas situações. Portanto, Domingos da Cruz está certo, concordo, estamos juntos, irmão. E agora vou tentar manter um contato consigo também, porque acho que tem a mesma visão que eu, a nível daquilo que é a salvação da nossa pátria. Estávamos com Simbian Kossi a partir
das bandas da África do Sul, mas não está na mesma cidade com o Gama, ele está noutro hemisfério da África do Sul. José Gama, eu quero te dar a palavra, mas tenho duas pessoas que estão aqui à espera em linha. Portanto, José Gama, peço a tua paciência, ativa a tua paciência, a virtude da tua paciência para podermos dar voz a estes dois amigos que eu tive que desligar o telefone, portanto, deles. Muito boa tarde, boa noite, mais velho Pedro, o mais velho. Tens o microfone. Qual é o contributo que trazes nesse debate? É de salutar esses dois monstros que estão aí, porque já ouvia falar do Domingos da Cruz e já o Zé Gama é pronto, da casa, um redator em chefe. Bom, e o bem-aja. Eu vos desejo uma boa noite e um ótimo domingo. Mas eu vou empurrar um bocadinho a observação do Domingos da Cruz. 100% eu concordo contigo que Angola nunca foi democracia e nunca é. Nunca foi. Porque os pilares da democracia não pode haver prisões de opinião ou tal dito liberdade de expressão. Não existe em Angola. Há cresce de partidos políticos para fazer o que a Constituição escolhe como arroz. É a Constituição que escolhe. Nós temos uma Constituição do MPLA, é como a Bíblia católica, a Bíblia muçulmana, a Bíblia dos judeus. Outros chamam Tamulo, outros chamam Corão, mas é Bíblia, todos são livros. Pode haver Bíblia de vinho. Quer dizer, o problema que está em Angola, a Constituição é do MPLA. Essa Constituição, ela foi feita sempre pelos deputados da maioria. E quando se fala da maioria, deputados da maioria, certamente o Zé Gama conhece a estrutura do MPLA muito bem, porque ele já narrava nos anos 80. E, portanto, quer dizer, tudo que se faz lá é MPLA. Pode a partidos representatividade nos anos 92, mas quer dizer, a Constituição é a Carta Magna, quer dizer, é a Bíblia, é os 10 testamentos que nós temos, é do MPLA. A minha mesmo própria é do MPLA. Vocês estão falando de músicos? Um músico para aparecer aí num palco hoje em dia tem que ser do MPLA, tem que ser apoiante, senão você não aparece. E fazer como a Zagaia, em Moçambique. Vocês estavam a comparar com o regime de Moçambique. Muito bem. São irmãos. Pelo regime, são irmãos. Pelo povo, também somos irmãos. Mas é uma desgraça que nós temos os dois povos. Porque nós criarmos desordem onde já há desordem, eu acho que será pior que o Kuduro. Porque o Domingos da Cruz é um jovem que eu já via falar, por acaso me impressiona muito a sua capacidade cognitiva, é muito boa e merecedora. Mas o quê? O povo não vai compartilhar contigo. O povo não colabora. Esse é o problema que estamos a falar aqui com o jornalista, o Álvaro Mendes ou Benhaja. Eu gosto de chamar mais Benhaja. O Benhaja estava falando de Moçambique, do Senegal. O Senegal é um povo. É um povo. Você falou 3 anos, ou 2021,
Eu te falo, desde 2017, quando o Sumário Sonko soube no poder, soube como político ou deputado, ali o povo estava fora do controle, a juventude. Desde 2014 ele começou a crescer, 2017 ele vota um deputado, ou votam 5 deputados. Esses 5 deputados todos, porque ele teve 17%, parece. E daí cria o povo, aquele povo que foi votar a primeira hora, retifica a massa. E depois você fala bem. Você é um homem que conhece bem a história. E és um bom historiador, um bom leitor. Quer dizer, aquele povo que sai à rua em 2017 já nunca saiu. Já nunca se desmobilizou. E a Constituição senegalesa, juízes de cuecas limpas. Eles podiam passar para a corrupção, sim senhor, porque foram nomeados, foram não sei o quê, mas este último que agora liberta o ministro da Justiça, ontem, esse aqui tinha sido expulso. Por quê? Porque ele foi contra. Ele disse que temos terceiro mandato não pode existir neste país. Mas nosso não. Nossos juízes todos são membros do MPLA. Todos. Vieram da escola do MPLA. Aí está o problema. A nossa Constituição é ideológica. Quer dizer, o problema que está aí, toda a tua simpatia, eu aclamo uma nova independência. Porque nós estamos dependentes. Porque nós nunca recebemos independência. Nós estamos dependentes. Ok. Até papel higiênico, ultimamente vinha de Portugal. Ok, mais velho, sintetizando mais velho. Portanto, eu concordo muito contigo, ou com vocês os três, porque vocês são bons observadores. Só di a minha voz, quer dizer, praticamente eu concordo com vocês. Só vou aumentar um bocado de sal na panela. Vai precisar uma revolução. Vai precisar uma revolução. Vai precisar um 19, 17 que você falou, que aconteceu na Rússia. Vai precisar um Che Guevara aí, essa é a bola. Quer dizer, tem que haver uma cambalhota nesse regime. Ou um Sonko. O Sonko já temos lá, mas o povo tem que sair. O povo tem que acordar. Porque senão vamos morrer lentamente. Portanto, esta revolução pacífica naquela parte que o Domingos da Cruz, não estou a te condenar. Esta revolução pacífica tem que acabar. Temos que sangrar como o Senegal sangrou. Os mortos ontem estavam a ser contados sábado. Os 40 e tal mortos. O país vai fazê-los de heróis. Indenimizá-los. A partir de 2017 até esta data. 40 e tal mortos. Vão fazê-los de heróis. Já mandaram o ministro da Justiça ontem contabilizar e contactar as famílias de um a um. É isso que nós estamos a precisar no país. Meus caros camaradas, meus compatriotas, a luta, a hora é grave. A luta continua. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, boa noite. Portanto, este é o mais velho Pedro. E como pedi ao José Gama, acredito que o José Gama ainda tem ativado aí a sua paciência. Vamos ouvir o outro que, portanto, estava aqui a nos chamar. Vamos também lhe dar a oportunidade, porque cortamos a chamada dele. Ok, vamos lá ver se nos responde imediatamente. Ok. Pronto, Adriano, estás em linha. Podes diminuir o teu receptor, por favor? Está feito já. Ok, obrigado. Sim, tenha bondade, meu irmão. Procura ser sintético, meu mano.
Vou ser sintético, vou ser sintético. Boa noite, Álvaro, desde já, José Gama e Domingos da Cruz. O Domingos da Cruz, para mim, dispensa apresentações. O José Gama, eu sou dos fãs, número 1. O José Gama não sabe, mas deve já, desde já saber que tem um fã aqui à distância, pela sua comunicação e todo o trabalho. E o Domingos da Cruz, pelos 15 mais 2 e pelo que tem estado a dar a conhecer e a informar a nossa juventude. Eu vou direito para a questão. É o seguinte, eu tenho estado a observar as situações no país, desde o ex-presidente José Eduardo Santos, nesse caso, a prisão dos 15 mais 2, não é? Que foi triste, que foi lamentável. E agora, quando eleito o presidente João Lourenço, eu pensei, e pelo discurso antes de ser impulsado, eu pensei que nós íamos começar para uma transformação para melhor o nosso país. A pergunta que eu faço a José Gamas e Domingos da Cruz é: o governo está a declarar guerra para a sociedade civil? Porque chamam a todos ativistas. Eu penso que não somos todos ativistas. A pergunta é esta: o governo está a declarar guerra aos demais da sociedade civil? Porque penso que tanto o governo como nós estamos a rimar pelo mesmo rio, contra a mesma maré. Nós queremos o bem-estar de todas as populações, assim como o deles e as nossas. E a segunda questão, as atitudes, tenho eu conhecimento de que o governo é todo aquele que a gente confia, que o povo confia, os deveres e de liberdades e de direito para as diferentes populações. As atitudes de prender ativistas, destes 15 mais 2, e agora Tanais neutro e outros, o que é que significa? Eu estou muito confuso mesmo. O que é que significa? Intimidação, ingenuidade ou puramente prazer de fazer os outros sofrerem? São as minhas questões. Ok, ok. Muito obrigado. Estas são as questões de Adriano. Então, nós vamos avançar. José Gama, portanto, tens aqui mais uma tarefa. Para além de nos falar do Senegal, tens outra tarefa. Dou-te já a palavra, José Gama. Bom, mais uma vez, obrigado. Quanto ao Senegal, eu concordo em pleno com aquilo que o Domingos disse, sobretudo o papel que desempenhou o Conselho Constitucional, que é traduzido para nós é o Tribunal Constitucional ou Eleitoral, porque este Conselho foi muito crucial, porque numa altura em que o presidente procurava subverter as normas democráticas e a vontade popular e política, este Conselho tomou uma decisão anulando a decisão anterior do presidente em alterar a data das eleições. Ficou uma mensagem para a África, para no nosso caso de Angola, mostrou que os nossos juízes, se quiserem um dia amar o país e estarem solidários com o povo angolano, e se quiserem um dia agir em nome da lei e pela lei, cumprir apenas o que está na lei, um dia, se viverem num momento semelhante também, podem usar o seu poder de decisão e conforme manda a Constituição para também travar eventuais apetites dos políticos. Agora, indo na questão que me coloca, esse governo está a declarar guerra contra a sociedade civil. Na verdade, nós temos aqui um governo que temos eleições desde 92, depois elas foram restabelecidas em 2008. As eleições são sempre realizadas com suspeitas, até hoje ninguém sabe quem ganhou de verdade, quem não ganhou, ninguém sabe qual é a relação de votos em cada unidade eleitoral. A CNE não divulga resultados a nível das comunas, a nível dos municípios, portanto, nós, desde 2008 até aqui, estamos a viver num sistema em que os resultados também nos são impostos. Nós não sabemos se não conseguimos ter instrumento que são as estatísticas ou os resultados eleitorais para saber se de facto qual é a percentagem verdadeira
dos votos do MPLA. Agora, temos aqui resultados formais das eleições de 2022. Também nem o próprio MPLA, nem o próprio CNE conseguiu provar se, de facto, esses resultados refletem aquilo que são os resultados também da exata síntese. Então, sendo assim, nós estamos mesmo numa luta entre o regime e o povo. O povo vai para as eleições, é convencido que está a votar de verdade, ele vota, mas depois a outra parte lhe rouba a votação, lhe rouba a orientação e a sua vontade expressa nas urnas. Portanto, quando isso acontece, de facto, temos aqui duas partes em conflito. Uma parte que roubou e outra parte que quer se apostar, continua na procura da verdade. Portanto, o governo e a sociedade, não diríamos a sociedade, porque é melhor estendermos para o povo mesmo. Há, de facto, uma guerra entre o MPLA, o regime do MPLA e o povo angolano. O povo basta irmos para as ruas, há muitas manifestações, contestações e de facto, é uma guerra declarada. Temos aqui um povo que quer democracia e temos um regime que está a nos governar que é contra a democracia. Temos um povo que quer agora eleições autárquicas, querem ser eles a votar para um administrador municipal que se vai chamar de autarca. Aí temos aqui um regime ou um presidente que nega este direito ao povo com o sistema de nomeação do administrador municipal. Portanto, é uma guerra aqui que já foi declarada muito pelo próprio governo. Quando o povo vai à rua exercer os seus direitos constitucionais, o governo usa a violência, usa todos os meios de repressão para impedir com que a outra parte vá se manifestar. Portanto, temos aqui duas partes em conflito, uma a governar e outra que não se revê naquele que lhe está a montar por cima. Uhum. Ok, muito obrigado, José Gama. Não sei se Domingos da Cruz quer dizer alguma coisa, ouvindo os nossos internautas. Quer dizer alguma coisa? O microfone, Domingos. Só um detalhe rapidinho, Mendes, obrigado. Tem que ver com o comentário que o senhor Pedro terá feito, dizendo, Domingos, tem mesmo de ser uma luta, uma revolução violenta. E quando eu digo uma luta pacífica, nós que gostaríamos de transformar, digamos, o regime de levar abaixo o regime, construirmos uma ditadura, não nos podemos propor ao uso, digamos, da violência. Quando há violência, no mínimo a violência deverá ser desencadeada por eles e não por nós. E eu não acredito que pessoas violentas sejam capazes de construir uma democracia, não é? Tal como nós vimos o que está a acontecer, eles são violentos. E a violência é estrutural, marca a natureza das instituições banalizadas, construídas por eles. São seres humanos brutos, indescritíveis do ponto de vista do grau, desculpa a expressão, de selvageria. E, portanto, havendo violência, deverá vir do regime, não da nossa parte, porque só se consegue construir uma verdadeira democracia através da paz, através de atitudes pacíficas. A democracia não se compadece com violência, não é? A democracia é exatamente essa convivência em que a única arma que o Gama, que eu tenho, ou que outros deverão ter para convencer a sociedade é o argumento. É o consenso, não é? É a negociação. E isso eles não sabem. E se nós queremos propor um país democrático, devemos ser capazes de praticar permanentemente a não violência, o pacifismo. E relativamente à questão que o Adriano colocou, eu resumiria em poucas palavras dizendo o seguinte, Adriano,
O que está a ocorrer em Angola é absolutamente normal. É expressão da natureza do regime. Um regime autoritário é isto mesmo: mata, persegue, subverte, o que é imoral torna-se moral, faz tudo aquilo que nós conhecemos está a ser feito em Angola. Os cristãos diriam que basicamente regimes desse tipo fazem o quê? Matam, roubam e destroem. E é isso que nós assistimos há décadas no contexto de Angola. Portanto, isso não é surpreendente. Não podemos esperar mamão de uma macieira, não é? Ou o oposto, seria uma contradição. Tudo isso que nós vimos lá são fenômenos típicos de regimes autoritários e adequados, digamos, ao tipo de seres humanos, de mulheres e homens que controlam aquelas instituições, não é? Selvagens, em síntese. Ok. Em síntese, uma sociedade selvagem, ou melhor, quem está a governar o país tem um comportamento selvagem. Estamos a avançar, o debate está muito bom. Eu quero recomendar a todos aqueles que estão nos a acompanhar agora. Nós somos o Bem-Aja, o Construir Gigantes. Quem acompanha aqui as nossas transmissões, os nossos programas, os nossos conteúdos, de facto, a tua consciência será diferente. Se chegaste com uma consciência, digamos assim, modulada e de uma forma começas a acompanhar o Bem-Aja, o teu modelo consciencial, ou o teu modelo de consciência torna-se um outro. Começarás a ver diferentemente a situação de Angola, o quadro de Angola, a forma de encarar a situação, a forma de encarar, portanto, a prestação dos serviços públicos, a forma de encarar e de interpretar quem nos governa. Portanto, nós estamos a trazer o nosso contributo para democratizar a nossa sociedade. Um país de facto democrático, uma democracia madura, todos vivem, não é? Com a liberdade. Todos vivem de uma forma melhor do que se está a viver agora, ok? Por isso eu te peço, inscreva-te no canal, siga o nosso canal e para aqueles que já seguem, nós vos pedimos também, tornem-se assinantes aqui do Bem-Aja. Coloquem os vossos likes se estão a gostar da abordagem que está feita aqui.